Oi, muito bom dia para você. O Record News Rural está no ar. O mercado aquecido para os cafés de qualidade no Espírito Santo e também em Minas Gerais tem impulsionado a cultura, inclusive no Rio de Janeiro. A cidade de Campos tem localização estratégica. A maior cidade em território do estado do Rio de Janeiro é Campos dos Goytacazes, sendo que grande parte desta área é de propriedades rurais. Em meio a tanta terra, alguns arregaçam as mangas e partem para o cultivo. O senhor Deilton é um exemplo disso. Ele plantou mais de 3.000 pés de café e está provando que o município pode sim voltar a ser um grande produtor do grão. A primeira sempre é uma catada. Dá as primeiras flores, dão poucos, os pés estão pequenos ainda, e deu o satisfatório, a primeira catada. A gente diz, ele já beneficiado, foi 10 sacas e alguma coisa depois de 10 sacas. O cafeicultor se prepara para mais uma colheita de café no distrito de Morangaba. A expectativa é dobrar o volume do ano passado. A previsão era de 40, mas por causa da seca, então eu estou prevendo 20 sacas. Se der 20, eu já estou satisfeito. O secretário ressalta o trabalho realizado pelo agricultor e acredita na retomada do plantio na cidade. Em 3 anos, um pequeno produtor com uma área pequena, demonstrando que a gente tem um potencial gigantesco para voltar, como já fomos há 50, 60 anos atrás, a ser um município altamente produtivo do ponto de vista da cafeicultura, que é uma importante geração de emprego e renda para o Brasil hoje, né? Viabilizar condições para os pequenos agricultores com equipamentos e auxiliar a assistência técnica fortalece a produção. Além da assistência técnica, que a gente acha como mais importante, e hoje aqui neste plantio especificamente tem a parceria com o Senar, que é quem dá assistência técnica, a Prefeitura tem entrado com equipamentos. Aliado a isso, a Secretaria de Agricultura de Campos fornece todos os mecanismos e documentos para ele conseguir uma CAR, que ele precisa agora, por exemplo, para buscar um financiamento, para ampliar o seu sistema de irrigação e ser mais eficiente. Então, o Poder Público tem trabalhado nesse sentido. Deilton já se prepara para um novo plantio e, desta vez, com variedade. Esse é o Conilon. Saiu muito bem, mas a gente sabe que no passado, embora o clima é mudado, mas a gente sabe que no passado isso aqui só tinha arábica. E aí estou com um projeto de plantar um pouco de arábica, esse e o arábica, plantar dos dois. O mercado aquecido de cafés de qualidade nos estados vizinhos do Espírito Santo e Minas Gerais impulsiona a retomada dos plantios no Rio de Janeiro. Campos está em um local estratégico para esses negócios rurais. Nosso município, além de ter uma presença importante no cenário brasileiro, perto de tudo, inclusive de um grande porto que pode ser utilizado para exportação de café no futuro, a gente tem terra e solo apto para essa atividade e muita água. Deilton quer que mais agricultores passem a cultivar o café e possam colocar Campos na rota deste grão precioso. A gente que anda por aí e vê o entusiasmo das pessoas, que vê que está produzindo bem, que está saindo muito bem. Então, a gente vê pessoas interessadas e a gente quer que venha mais, que invistam mais aqui e que também o poder público nos ajuda. Porque a gente é pobre, a gente não tem condições de expandir tanto. Tem um ditado muito certo, até quando pode correr, anda. Só você não pode andar em gatinho, né? E aí a gente vai de degrau em degrau, a gente pode chegar no topo, quem sabe? Por que não, né? Sempre tão legal ouvir o produtor, tão importante que eles cheguem realmente ao topo. Olha, em uma ação conjunta, o estado de Mato Grosso do Sul lançou mais uma edição da campanha Fogo Zero. A campanha Fogo Zero é resultado de uma parceria entre a Reflor MS e o Sistema FamaSul, com o apoio do Governo do Estado, do Corpo de Bombeiros Militar e do IBAMA. Essa iniciativa, que já está em vigor há 13 anos, desenvolve ações educativas voltadas à conscientização, como palestras, distribuição de folhetos informativos, instalação de placas de orientação e envio de mensagens preventivas por meio do WhatsApp.
além de desmistificar a ideia de que o produtor rural é o principal responsável pelos incêndios florestais. Se o fogo é no campo, é florestal, ele vai acontecer dentro de uma propriedade rural. O primeiro a ser acusado era o produtor rural. E hoje a gente consegue entender e perceber que o produtor rural, ele é, na verdade, o primeiro a estar combatendo esses focos de incêndio. A campanha Fogo Zero tem como objetivo reforçar a responsabilidade ambiental, a partir de ações de prevenção contra incêndios florestais, tanto em áreas de floresta plantada, quanto no bioma sul-mato-grossense. Eu acho que o mais importante de falar da campanha, às vezes a gente tem dados e números do que queimou. O importante é dizer o que nós deixamos de queimar em função de todo esse trabalho, de todos esses envolvidos. O produtor rural que chega no fogo, nossas empresas que também estão lá ajudando, o corpo de bombeiros, principalmente, que está chegando. Durante o evento, foram divulgados dados que reforçam a ação da campanha, onde, apesar da continuidade dos focos de calor, a área queimada no ano passado foi ainda menor. Estamos entrando no 7º ano, tivemos já 6 anos seguidos de incêndios florestais intensos. Tivemos 2 anos, foi 2020 e 2024, que foram os mais, onde queimaram-se mais, né? Mas vou dizer, 2024 os dados eram os mesmos de 2020, né, de quantidade de chuva, tivemos a maior seca do Rio Paraguai, histórica, e tivemos a metade das áreas queimadas. A campanha, que busca aproximar a população do tema incêndios florestais, conta com a Jornada Florestal, uma iniciativa que leva estudantes da Universidade Federal e Estadual a unidades empresariais, onde acompanham de perto as rotinas de monitoramento e gestão florestal. O principal objetivo da campanha é justamente chegar em todo mundo e todo mundo fazer a sua parte para que a gente tenha realmente fogo zero e não apenas uma diminuição da área queimada. Com oferta elevada, os preços da cenoura estão muito baixos. A caixa, que chegou a custar mais de R$100 no ano passado, agora sai por R$15 em algumas regiões produtoras. A safra de verão 2024-2025 de cenoura tem sido marcada por preços muito baixos em São Gotardo, Minas Gerais, importante região produtora. A oferta elevada, intensificada pela colheita, pressionou as cotações. A caixa de 29 quilos da suja foi vendida no mês passado a média mensal de R$ 15,25. Em abril de 2024, com o verão atípico por causa das volumosas chuvas e problemas fitossanitários, a caixa foi comercializada a R$ 108. Por conta da queda nos preços, já no mês de março, os produtores atrasaram a colheita para abril, na esperança de melhora nos valores. Esse aumento, no entanto, não aconteceu. Agora, o mercado de vendas segue desanimado e preocupado com as próximas semanas, já que podem ocorrer quedas ainda maiores nos valores da cenoura. 2 fábricas de suco foram interditadas no interior paulista por falta de documentação e condições sanitárias. Depois de denúncias, fiscais do Ministério da Agricultura e Pecuária interditaram 2 fábricas de suco que trabalhavam de maneira irregular em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Os estabelecimentos operavam sem o registro obrigatório no mapa e com condições sanitárias inadequadas para a produção de bebidas. As empresas agora têm um prazo para apresentar as defesas e se adequarem à legislação, caso queiram voltar à atividade. Uma fruta exótica tem conquistado cada vez mais os brasileiros e é cultivada em várias regiões. No interior de Pernambuco, a pitaia chegou pelas mãos de jovens produtores. Ambos cresceram observando o avô e o pai na lida com o campo. Na busca pela inovação, optaram pela cultura da pitaia. A gente queria mudar a cultura. Aqui na área que a gente mora, principalmente aqui no Pernambuco, tem uma grande cultura de monocultura de cana-de-açúcar, banana, mandioca, coisas comuns. Eu conversei com meu irmão, ele tinha uma resistência grande no começo. Aí eu disse, olha, para a gente chegar onde a maioria não chega, a gente tem que fazer o que a maioria não faz. A gente começou a plantar as primeiras pitaias aqui. Por ser uma cultura difícil de ser vista nesta região, a família se mostrou resistente aos planos dos irmãos. Eles falaram, quando a gente estava comprando as mudas, falaram que a gente estava plantando cacto, palma para os bichos, mandacaru. Vinha ver também, visitar para conhecer, que nunca tinha visto isso. São 2 hectares destinados ao plantio, com cerca de 1.400 mourões.
tendo expectativa de mais de 3 mil pés até o final do ano. O processo de plantio é específico e detalhado. A gente faz o análise de solo, depois corrigindo o solo, a gente vem nivelando as carreiras. Depois que a gente prepara toda a linha das podeiras, a gente vem só colocando ela e amarrando o tutor. Cada estaca dessa, ela vai pegar 2 plantas e a cada 50 centímetros é uma planta. Aí o tutor vai, de forma que ela for crescendo, a gente vai amarrando ela para mantê-la segura no tutor até chegar no cabo de aço. O mercado para fruta se demonstra aquecido e com perspectiva de crescimento devido à escassez de produtores na região. A expectativa de colheita aqui na região da gente, quando tiver adulta, a expectativa aqui é de 5 toneladas por safra. Ezequias e Lucas são pioneiros com a produção aqui na região de Pombos e seguiram dando continuidade com a agricultura familiar, de braços dados com a inovação, trazendo para o campo a tecnologia e o desejo de testar algo novo. São 2 jovens, né, que estão iniciando esse pioneirismo aqui na região com um produto que traz uma certa expectativa de ganho de mercado, mas também financeiro, porque é um produto exótico e que, de certa forma, traz na sua essência o empreendedorismo e quebrando ciclos e cadeias de décadas e décadas, garantindo assim uma rentabilidade melhor para o campo. Depois da monocultura da banana e da cana-de-açúcar, surgiu o desejo de se reinventar. Foi aí que nasceu a produção da pitaia. A ideia deu tão certo que a expectativa de lucro para esta safra é de 100%. Segundo o Censo Agropecuário de 2017, apenas 2,1% dos estabelecimentos familiares no Nordeste são dirigidos por pessoas com menos de 25 anos. E 9,4% por indivíduos entre 25 e 35 anos. Em contraste, 26,6% são liderados por pessoas com 65 anos ou mais, evidenciando o envelhecimento da população rural e a escassez de sucessores jovens. Buscando manter viva a tradição do seu pai e do seu avô, os irmãos deram continuidade com uma história que iniciou há mais de 50 anos. Jovens que permanecem na agricultura cultivam não somente a terra, mas também a resistência e o futuro do campo. O número de empresas ligadas ao meio rural que estão endividadas e recorreram à recuperação judicial continua crescendo. A alta, anote aí, é de 38% no primeiro trimestre de 2025 em relação ao mesmo período do ano passado. Para entender os impactos desse cenário, eu converso agora com Afonso Lerião Filho, que é professor do Instituto Brasileiro de Direito do Agronegócio. Bom dia, Afonso. Seja muito bem-vindo ao Record News Rural. Bom dia, Kelly. Bom dia aos telespectadores. Estou à disposição de vocês. Vamos tentar tirar algumas dúvidas sobre esses dados, né? Pois é um assunto preocupante, né? Sensível. Eu acho que, primeiro, vamos tentar entender o que levou a esse aumento tão significativo agora em 2025. Acho que é interessante mencionar, a gente, com dados mais cienciados, mais analisados, né, principalmente pela Serasa Experian, 2023 e principalmente aí em 2024, a gente já teve um aumento muito importante. A gente teve um recorde, né, no ano passado, histórico da lei. Uma lei que está fazendo 20 anos, mas é uma lei que não há tanto tempo é utilizada por produtores rurais, né, notadamente aqui produtores, pessoas físicas, né. Então, esse dado que você trouxe, ele é um pouco preocupante de fato, porque ele indica, né, um aumento, um incremento ao dado do ano passado que já era bem agressivo, né? Então, essas pesquisas elas acabam trazendo percentuais muito altos, né? Então, se a gente for olhar o do ano passado, em 2024, indicou ali 350% de aumento só para produtores, pessoas físicas, com relação ao período anterior, né? E indicando um número total de atuantes no agro de mais ou menos 1.270, né, requerentes de recuperação judicial, né, que parece um número altíssimo. A gente tem que lembrar, acho que fazer uma comparação aqui com um número também de agentes econômicos que obteve crédito, né, para âmbito de exploração rural, atuação na cadeia agroindustrial. A gente tem aí mais de 1,4 milhão, né, de agentes. Então, ele é um número relevante, é claro,
se a gente for olhar o histórico, né? E se a gente for olhar o número total de RJs no país, também é um número que chama atenção, o tema agro e insolvência, né? Crise econômico-financeira, ele tem estado próximo, mas a gente sabe que não há crise generalizada. As razões, né? Acho que a gente pode até dividir aqui numa frente um pouco, que talvez seja um pouco mais clara até para os ouvintes aqui, uma frente financeira, né, econômico-financeira. Então a gente tem um cenário aqui de incremento de juros que afeta, né, a atuação empresarial como um todo. No agro a gente tem já outros fatores que são preocupantes, né, de uma atividade muito específica que é de produção rural, que é o desbalanceamento climático, né, as quebras de safra, que se a gente lembrar, por exemplo, cenários que o Rio Grande do Sul passou recentemente, né, gerou quebras de valores muito relevantes, né, e também há, se a gente for olhar para o lado jurídico, uma proximidade maior com a recuperação judicial, né, nos parece, quem está no dia a dia desse tipo de tema, atuando em âmbito agroindustrial, percebe que a RJ é um tema mais recorrente, né? E é uma alternativa que tem sido a cada dia mais usada, principalmente por produtores, né? Então, eu acho que a gente pode colocar aqui talvez um momento de tempestade mesmo. A gente tem aqui essa situação, incremento de juros, né? O encarecimento aqui dos insumos, uma dificuldade na manutenção das margens de lucro, né? E recuperações judiciais muito relevantes de grandes grupos, né? Que a gente está tendo do ano passado para cá. Então, são alguns fatores aqui, aliados com esse conhecimento maior da RJ, que tendem a indicar, pelo menos o que a gente tem ouvido do mercado, dos agentes econômicos, né, ao longo desse ano, né, ou uma manutenção desses números altos ou até um aumento, né. Para deixar claro para todo mundo também, Afonso, quando que é preciso pedir a recuperação judicial? Qual que é o diagnóstico que tem que ser feito até para que a justiça realmente acate o pedido? Eu acho que você usou um termo que é muito importante para esse tipo de análise, que é o diagnóstico, né? Porque não nos parece adequado, né, também taxar a recuperação judicial, né, um instituto jurídico, um mecanismo, como um vilão aqui, né, nessa história, né? A preocupação é claro, né, recorrente, sempre com vetores de financiamento que possam se assustar com o volume de pedidos, com decisões contraditórias. Por isso que, de um lado, né, do lado do devedor, olhando para o produtor rural, né, o pedido de recuperação judicial, ele funciona e funciona bem normalmente em crises de liquidez, né? E dado que o produtor ele tem um descompasso natural, né, do momento em que ele se endivida, então ele vai obter crédito no mercado, ele vai fazer operação de barter, ele vai comprar insumo, né, para plantar, por exemplo, né? E ele vai vender por mais que ele fixe parte da produção, mas ele vai vender a produção, né, produção agrícola dele ao longo das safras, a depender da cultura que ele explore, né? E isso também é muito particular, né? Se a gente for olhar para soja, por exemplo, você tem 3 safras no ano. Se for olhar para arroz, você tem uma safra. Então, tem as particularidades. Então, o diagnóstico é muito importante para compreender se esse produtor de fato precisa se utilizar desse mecanismo, porque esse mecanismo, como tem os bônus, ele também tem ônus. Mecanismo caro, complexo, longo, né? Que gera um conflito natural com os seus credores, dificulta o acesso a novos recursos, ao dinheiro novo, que a gente costuma dizer, né? Então, essa análise, ela também me parece que tem que ser dividida aqui, uma análise de natureza financeira, né, e uma análise jurídica, para se compreender onde está o endividamento desse devedor, né, qual é a concentração, quais são as garantias, e se esse devedor, e aí olhando para o lado do judiciário, que eu queria comentar um pouquinho, com a sua introdução, se esse devedor ele tem as condições, ele reúne os requisitos, né, necessários para que o pedido seja aceito pelo Poder Judiciário, né? Porque essa lei nossa de recuperação e falências, ela é voltada para casos de reestruturação de insolvência empresarial. Então, o que a gente precisa aqui, a premissa lógica, né, que a gente tem atividade econômica. E no caso aqui, que a gente tem a atividade de produção rural, né? Então, para isso, e a gente teve novidades aqui numa legislação que entrou em vigor em 2021, que alterou a nossa lei de falência, ou seja, a gente tem
4 anos, né? Enquanto a lei principal tem 20, né? A nossa lei de 4 anos ainda é um bebê, né? As nossas alterações voltadas ao produtor. Então, ele apresentando essa documentação mais completa possível, a chance dele conseguir acessar o Instituto é maior, né? E o Judiciário tem aí esse dever, essa missão, né, de analisar adequadamente esses requisitos, né, para evitar a insegurança, para evitar que o capital aqui, né, o investidor, ele seja afugentado, né? Principalmente o crédito privado, que tem sido a cada ano mais importante para financiar a atividade de produção rural no país. Afonso, só para deixar claro também, quando que de cara vocês pela análise já avaliam, né? Pela análise, olha, não é o seu caso, não é a melhor alternativa para você, ou o judiciário não vai aceitar, principalmente por tais motivos. Pela sua experiência prática, né? Quais seriam os pontos principais? Olha, essa análise, né, ela é bem casuística, então é difícil, você de fato não tem aqui uma resposta óbvia para todos os casos, né? Para os assessores de devedores, né, que normalmente realizam esse tipo de avaliação, é bastante importante, né, não só compreender a parte financeira, a parte econômica, a parte de gestão dessa empresa, para entender até se ela tem as condições de arcar com os custos inerentes a esse tipo de processo, né? Se ela vai ter condições de montar um plano de recuperação, um plano de pagamentos aqui, ou que ela tem ativos para liquidar, né, que façam jus, né, ao pedido de recuperação judicial. Como alternativa, existe negociação direta, recuperação extrajudicial, né, mecanismos aqui de reestruturação, desde operações estruturadas, né, o mercado, esse eu acho que parece um lado positivo, o mercado olhando aqui para credores, instituições financeiras, né, financiadores em geral, investidores em ativos estressados, ele tem olhado para o setor cada vez mais, né, buscando, é claro, oportunidades, mas entendendo aqui que existe muito valor, né? Então, se a gente for olhar para o nosso perfil de endividamento do produtor rural, é algo já avaliado que esse produtor tem uma preferência por aquisição de terra, né? Ele recebendo valores, ele se capitalizando, existe ali um direcionamento para aquisição de imóveis rurais que não necessariamente, né, essa empreitada vai funcionar, não necessariamente ele vai ter condições de explorar esses ativos, né? Mas a depender dos ativos que ele tem, né, ele não precisaria pedir uma recuperação judicial para se reestruturar. Talvez ele tenha que liquidar parte desses ativos, tenha que reestruturar o endividamento dele, adicionar um pouco mais de gestão, de governança, né, para essa atividade que acho que é algo que está cada vez mais em voga no campo. A gente antes não falava muito desse tipo de tema, né, de transparência, de governança, né, mas as famílias, né, as sucessões estão ocorrendo, né, então aquele produtor rural que desbravou o norte, nordeste do país, centro-oeste, né, hoje ele tem filhos, tem netos, né, já em idade de explorar a atividade e a cada vez mais buscando mecanismos, assessores, né, para acompanhar o exercício da sua atividade econômica e mitigar riscos, né? Porque a gente tem também na cadeia agroindustrial uma série de alternativas aqui que vão diminuir a exposição de risco desse produtor, né? Que vão preparar melhor esse produtor para enfrentar um momento de desbalanceamento, de crise econômica. Então, é uma assessoria, uma análise bem específica, e aí que vem um pouco da crítica, me parece, né, de financiadores, que, por vezes, essa análise não é feita com tanto rigor, né? E temos aí um certo volume de pedidos de recuperação judicial que não precisariam existir, né? Que geram um conflito no mercado que poderia ser resolvido sem esse processo mais traumático, né? Olha, foi muito importante você ter trazido esse tema, porque, inclusive, nessa semana a gente falou aqui nesse espaço no Record News Rural sobre a importância do planejamento, inclusive com sucessão familiar. Então, veja, esse tema volta agora, é muito importante. Agora, com relação ao mitigar riscos que você mencionou, Afonso, o seguro rural, por exemplo, podia ser um fator que ajuda o produtor, né? Ou seja, com o seguro rural mais abrangente, mais efetivo, a gente poderia ter um menor número de recuperação judicial?
O tema seguro rural, felizmente, é um tema que está voltando à pauta, né? A gente tem projeto de lei, a gente tem movimentação das casas, né, olhando para esse tema, porque, de fato, né, a impressão que se tem, né, que já se constatou, é que o seguro rural, no formato que ele está em voga, que ele existe no país, ele não comporta o tamanho que, felizmente, o setor, né, e aqui falando em agronegócio, né, conceito de cadeia, não só a produção rural, né, a gente tem uma série de atividades aqui, a própria agroindústria, que poderia, né, mitigar os seus riscos e utilizar mais de seguro rural, né? Curioso que você está comentando isso. Eu recentemente tive uma discussão, né, uma conversa, uma troca num evento, e alguns profissionais da área tinham visitado recentemente os Estados Unidos e discutido lá com alguns magistrados americanos como funciona a recuperação judicial do produtor rural, né, lá, né? Porque a nossa lei, o arcabouço geral, tem muito, né, bebeu muito na fonte norte-americana, apesar de várias diferenças, né? E a resposta que ela obteve na ocasião foi bem curiosa, foi de que praticamente não há, porque lá existe um arcabouço securitário, né? Existe essa ferramenta do seguro rural que é muito utilizada, né? Então aqui eu acho que é um tema que tem que voltar, né? A gente sempre olhou muito para Plano Safra, né? E o próprio Plano Safra hoje, o tamanho do setor, a necessidade de financiamento que o nosso setor tem ano a ano, o Plano Safra não passa perto de cobrir. Então, o crédito privado, né, tem a preponderância hoje, isso tem aumentado. O mercado de capitais tem participado mais, por isso o tema que você trouxe da governança é tão importante, né? Também para o produtor, para esse tipo de agente econômico acessar essas linhas de financiamento um pouco mais sofisticadas, ele também vai ter que se adequar um pouco às exigências de gestão e transparência, né, que esse tipo de financiador tem. Então, esse conjunto de questões que a gente está trazendo permeada pelo seguro rural, porque o risco, né, o risco físico sempre vai ocorrer, o risco de uma praga, de uma intempérie, né, por mais que a produção, que o produtor hoje seja muito sofisticado nesse ponto, né, usa tecnologia, usa bem, consegue prever, né, os volumes de safra, a gente sempre tem esses calls, né? Ele não consegue evitar o risco totalmente, né? Então, o seguro rural é um elemento muito importante que você trouxe, que me parece que traria um pouco mais de fôlego para quem enfrentasse, né, um desbalanceamento muito forte. Então, é um excelente tema mesmo. Afonso, foi muito importante te ouvir aqui hoje para a gente esclarecer um pouco mais esse assunto, que é complexo, obviamente, né? Estamos sempre de portas abertas. Um bom dia para você e até a próxima. Bom dia, agradeço e até a próxima. Até, obrigada mais uma vez. E essa edição do Record News Rural fica por aqui. Obrigada pela sua audiência. A gente se vê no próximo programa. Até lá.